Abram a palavra de Deus no livro do Eclesiástico, no capítulo 1. Tem uma mensagem bonita aqui. Amém? É o Juninho? Ô Juninho, seja bem-vindo. Tá solito? Veio só? Cadê? Ah, que bom. A mocinha, né? Ela falou vovô e eu não conhecia ela, mas tá bonitinha, viu? Que bencinha. Amém, gente? No mundo que nós estamos vivendo hoje, é necessário de sabedoria. Eu tiro essas experiências com os meus antepassados, principalmente do Antigo Testamento, e também do Novo, é claro. Tem história fascinante na Bíblia. História fascinante. Quando eu só dou uma pincelada para entrar com mais propriedade no tema. Porque em todo tema, se você não fizer uma pequena introdução ou um cabeçalho, você não aprende a Bíblia. E Salomão foi aquele filho de Davi que nasce de uma forma errada, mas pela oração, pelo arrependimento e pela dor que Davi sofreu por ter feito a besteira que fez, Deus lançou uma promessa para ele. Porque ele chorou 7 dias, trancado num quarto, jejuando, sem comer, sem beber, sem tomar banho e chorando em lágrima. E Deus disse para ele: eu vou perdoar o seu pecado, mas esse filho não irá existir. Mas eu te darei uma descendência que sentará no trono logo depois de ti. E isso foi uma promessa de Deus. E Davi, então, se alegrou muito no último dia da oração dele, que ele recebe esse recado de Deus. Ele ficou tão feliz porque se sentiu perdoado. E como ele se sentiu perdoado, ele se levantou, se paramentou e fez uma festa, uma comemoração, e os seus súditos disseram: Majestade, mas impressionante, enquanto seu filho estava ali vivo, você chorava e etc. Agora o filho morreu, você se alegra? E ele literalmente diz: porque Deus ouviu as minhas preces. E se comemorou. E depois, realmente, ele acabou tendo mais um filho com Betsaba, e quem deu o nome de Salomão. E esse Salomão foi muito disputado e muito invejado por conta de Eliabe, por conta de Joabe, enfim, dos outros filhos que não perdoavam o pai por causa desta situação. E quando Davi então foi ficando muito velho, Joabe fez uma coisa muito desagradável. Ele pegou os melhores homens do reino de Davi, convenceu eles e declarou que ele seria o rei no lugar de Davi, porque Davi estava muito mal. E ele convidou aquelas pessoas que era mais afeiçoado ele e que não concordava muito com o pai. E esse tipo de intervenção, ele existe em cada situação onde tem gente. E vale lembrar, queridos irmãos e irmãs, que onde tem uma coisa errada, tem maior facilidade de proliferar o erro do que onde tem uma coisa certa. Então as pessoas começaram a aderir a Absalão, que realmente se colocou no reino dizendo que ele que seria rei no lugar do pai. E como o pai estava muito velhinho e muito acabado,
procuraram uma menina para cuidar dele, uma donzela, uma menina virgem. E nesse período, ele começou a fazer festa, a reunir um povo, dizendo que ele seria o novo rei em Israel. E um amigo da família, que era braço direito de Davi, foi e falou para Bitsaba: você está sabendo o que está acontecendo por aí? Não, o quê? O Absalão, ele, não sei bem se é o Absalão, é um dos filhos dele. Eu estou usando o Absalão aí, mas talvez seja até outro. Ele está levantando um motim dizendo que ele vai ser rei. E o que nós vamos ter que fazer? Se você não avisar o Davi, então vai dar problema. Então Natan e esta mulher, e esse rapaz combinou. Vamos fazer o seguinte: nós avisamos a Bitsaba que isso está acontecendo, ela entra no harém do rei e fala para ele o que está acontecendo. E quando ela estiver falando isso para o rei, nós entramos e confirmamos que isso é verdade. E nós vemos a atitude do rei. E fizeram isso, e quando chegou lá, ela estava acabando de dizer, os outros dois entraram e disseram: não é verdade, e ele está fazendo uma grande festa, comemorando o reino depois da sua partida. E ele então mandou os seus homens e dizer para o filho dele que quem sentaria no trono era Salomão, porque isso foi a promessa que Deus fez para Davi. Eu gosto de pegar esse texto para dizer que quando Deus promete, Ele cumpre. No livro dos Números, capítulo 22, 19, diz assim, que Deus não é um Deus para mentir, que o que Ele promete, Ele cumpre. Então já mandou arrumar uma carruagem, pegar a mula lá de Davi e sair tocando as trombetas nas cidades e dizendo: o novo rei de Israel é Salomão. E Absalão com seus homens estava numa festa comemorando o reinado dele sem a ordem do rei. E escutou: que barulho é esse que está acontecendo aí pela cidade? E alguém disse: é Salomão que foi intitulado de rei. Quando Absalão escuta essa notícia, ele ficou totalmente apavorado e tentou fugir. Cada um fugiu, porque a palavra rei era ponto final. A palavra de rei não voltava atrás. Então, quando um rei ganhasse uma guerra, o alvo era o rei ou o testa de ferro do rei. Então, a guerra se levantou. A testa de ferro, o comandante tombou, a guerra está ganha. Os outros tudo tem que dispersar. Quem morre, morre. Quem não morre é exilado e passa a ser escravo do que ganhou a guerra. Interessante isso. Então, é uma coisa séria. E o rei também não podia fazer nenhuma definição se diante de uma ou duas ou três testemunhas. E quem testemunhou que Absalão estava fazendo isso foi a mulher dele, mas os dois companheiros. Então, caiu o império dele. Salomão sobe no trono e começa a ter dificuldades, porque ele pegou um reino defasado. O reino de Israel estava totalmente em dívida, comprometido por conta do golpe que o filho deu. Vamos imaginar, você tem uma empresa e ela está no auge. De repente, uma parte dos teus funcionários está te roubando. E você ainda não percebeu. Mas de repente a casa cai. Quando você vai averiguar, você está numa dívida tremenda. E ameaçado de morte. O que você faz?
É o que muitos fazem, né? Foge, vai para outro país, dá o anúncio de se quebrou, e aquela história toda. E isso aconteceu com Davi. O rei estava totalmente destruído, tinha uma cumplicidade, porque quem estava destruindo ele eram os próprios filhos, e os filhos faziam como uma vingança, porque os filhos sabiam que havia uma promessa de Deus para Salomão entrar no trono, mas Salomão era filho da concubina, então a herança teria que ser dos primórdios, mas Deus falou, é ponto final. Então vem a revolta, vem a guerra, e eles acabaram fazendo uma atrocidade, enfim. Salomão sobe naquele trono e vê todo o desgaste que tinha. E um dos que mais estava prejudicando era isto. Agora ele tenta fazer uma negociação com o irmão, Salomão. Mas ele pecou gravemente. Ele feriu o trono. E quando se fere um trono, não tem perdão. Não existe perdão. Então, feriu o trono, feriu a honra, é morto. Pode ajoelhar, pode implorar misericórdia, porque isso era a determinação da lei. Dente por dente, olho por olho. Então, Absalão ajoelhou, pediu clemência, mas o próprio irmão disse, não tem como, ele tem que ser morto. E ele correu no templo, abraçou os cornos eram os chifres de óleo, pedindo clemência, e Absalão mandou aliado chegar e dizer para ele, vai embora daí, porque teus destinos é a morte. E ele então disse, vou morrer, mas vou morrer diante do trono aonde eu próprio destruí. Então foi eliminado. São histórias que se entende quando se entende Bíblia. E aí então, o que aconteceu? Salomão começa um reino, mas ele não tinha nenhuma força de reinar, porque ele estava completamente sem forças aquisitivas para comandar um reino inteiro. Mas ele temia a Deus. Esse é o segredo. O que ele faz? O povo tinha o costume de orar nas montanhas, e essas montanhas eram chamadas de lugar alto. Então, subiu no lugar alto, é porque tem necessidade de uma prece apurada, uma prece muito íntima com Deus, para resolver problemas muito íntimos. E esse lugar, então, quando era convocado para ir, é porque alguma coisa séria tinha. E ele, então, tinha o que de resto? 1000 cabeças de bois. E ele pegou essas 1000 cabeças de gado e ofereceu em sacrifício a Deus, pedindo ajuda de Deus para ele conseguir governar aquele reino. Mas ele imaginava, como vou governar? Primeiro porque não sou tão experiente, não tenho uma idade tão avançada. Eu não fui um que tive muito tempo com meu pai Davi, porque eu vim já quase nos fins da vida de meu pai. Ou seja, aquele filho que não teve muita experiência na família, mas acabou sentando no trono. E aí então, até no momento do julgamento do irmão, ele não teve uma decisão própria, ele chamou Betsaba, pôs uma cadeira ao lado do trono dele, para que ela dissesse o porquê estaria acontecendo aquilo. E ela então foi e disse que ele planejou tudo para destruir, porque era mulher de Davi, ela sabia o que o marido estava passando. E aí então, ele faz tudo o que foi dito pelo pai. E o pai, antes de morrer, chamou ele e disse o que ele tinha que fazer. E uma das coisas que o pai disse foi isso:
elimine todos aqueles que se levantaram contra o reino, contra a moral, contra a dignidade do reino. Esses têm que ser tudo eliminado, para você começar um novo reino sem essas intervenções aí dentro. Então eliminou quem se levantou contra e ele começou este reino. Faz esta oração, desce do monte e foi dormir. A Bíblia conta que ele teve um sonho. E neste sonho, Deus apareceu para ele. E falou para ele que ele pedisse o que ele quisesse, que Deus lhe concederia. E ele no sonho pediu: Senhor, eu quero receber uma sabedoria para governar esse povo tão numeroso. Um povo tão numeroso sob a responsabilidade dele e ele sem recursos para governar. Então ele pede essa sabedoria. E Deus então ficou tão satisfeito com essa atitude dele, a ponto de dizer: como você não me pediu dinheiro, não pediu carruagens de guerra, enfim, mas pediu sabedoria, dar-te-ei tanta sabedoria que ninguém poderá ser sábio como ti. Então, ficou tido no livro de Eclesiástico e de Eclesiastes e uma parte grande de Provérbios como os escritos de Salomão. Ele utiliza de sua experiência e escreve em Eclesiástico capítulo 1, a sabedoria na vida, origem impenetrável da sabedoria. Livro de sabedoria também foi escrito por ele. Livro de Provérbios também. Ele escreveu 500, 600 poemas, livro. Então foi uma pessoa muito sábia. Muito sábia. Vocês encontram essa história na primeira carta dos reis, capítulo 1, primeira ou segunda. Deixa eu só conferir aqui, porque a gente lê tanto, eu acho que deve ser a segunda. Só para conferir o que eu estou lhe dizendo aqui. Deve ser a primeira mesmo. A primeira carta de reis, no capítulo 1. Lá em casa vocês estudam isso. Claro que é com muito mais detalhe, eu só estou dando uma pincelada. Ele escreve o quê? Toda a sabedoria vem do Senhor. E por que ele fala isso? Porque foi a experiência dele. Ela sempre esteve com ele. Ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos da areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A ciência prudente existe antes dos séculos. O verbo de Deus nos céus é a fonte da sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? O que ele está explicando? A experiência que ele teve da conversa com Deus através do sonho. Aí ele diz: a quem foi mostrada a revelação, a ciência da sabedoria? Ser inteligente é uma coisa, e ser sábio é outra coisa. Tem muitas pessoas inteligentes e não é sábia. E tem muitos sábios que não é inteligente. A ciência é algo que está no mundo da inteligência. Mas a sabedoria está no mundo do espírito. Então tudo que está
no reino da sabedoria, é porque ela nasce do reino do Espírito. Esse Espírito é o de Deus dado para o homem. Soprou sobre ele e ele tornou um ser vivente. O sopro é um vento. O vento é o Espírito. Por isso Jesus falou para Nicodemos: o vento vem, sopra, vai aonde quer. Essa é uma sabedoria que todo ser humano necessitaria de ter. Como eu posso educar um filho se eu não tiver a sabedoria de Deus? Como eu posso governar um povo se eu não tenho a sabedoria de Deus? Vocês se lembram do tema antecedente desta manhã, quando a gente tentava explicar aquele dispositivo que nós temos dentro de nós, que faz com que a gente vê a pessoa e pode receber o impacto e gostar, e pode receber o impacto e não gostar. Lembra da oração que foi feita hoje de manhã? Como pedimos a Deus para que entrasse no teu interior. E olha quão bom foi esta oração. Olha quantas coisas com certeza mexeu com aquilo que talvez você não está sabendo lidar. E quando te falta conhecimento para você resolver, é porque está faltando a sabedoria. A sabedoria não é o homem que dá. A sabedoria não é a ciência que dá. A ciência mostra. A sabedoria age. Por isso, gente, eu entendo porque hoje eu só tive 1 ano de escola. Porque com a facilidade de aprendizado que eu tenho, se eu fosse um cara estudado, eu podia ser qualquer coisa, menos um mensageiro de Deus. Porque a pessoa muito inteligente, ele deixa de ser sábio. E a pessoa muito espiritual, deixa de ser inteligente. Por quê? Porque a sabedoria de Deus é uma loucura. A sabedoria de Deus investe na fé. A inteligência veste em dados consumados. Então, se foi feita pesquisa e a ciência provou, vira lei. Mas a ciência erra. Mas Deus não erra. Então, é tão impressionante isso. Você quer ver um fato? Pela sabedoria, criou-se os videntes, os perjúrios, os magos e os macumbeiros. Essa classe, eles tinham uma inteligência extraterrestre. Inteligência esta que era colocada por um espírito que os enganava. O espírito engano vinha dentro de um parâmetro que está no além. Então ela se divide em situações como signo. De mês em mês, é touro, é virgem, é câncer, é aquário, é essa babada toda aí. Todas estas situações são divididos em quartos de luas ou em manifestações de estrela. Eu nunca estudei isto, mas eu vivi esta realidade quando os espíritos me tiravam do corpo e levavam nestas regiões. Isto, dentro do mundo do além, são regiões cósmicas, lugares aonde você vê e não enxerga, escuta e não ouve, fala, mas não sai voz. É uma coisa fora do alcance racional. Como isso está fora da ação racional,
é necessário que se tenha quem tem a facilidade de ter uma habilidade de adentrar no mundo cósmico e detectar o que está lá. Então isto era revelado às coisas extraterrestres pelos espíritos que não é o Espírito de Deus. Como esse espírito não é o de Deus, é o espírito que utilizou dos primeiros pais para fazer com que eles desobedecessem a Deus. Então entrou o espírito do mal, o que nós estudamos ontem. Quando o espírito sai de um homem e entra no corpo e aquela história toda. Esses mágicos, eles trabalhavam no mundo da magia. E isto recebia uma força paranormal. O que não é normal. É para o normal. Então, por não ser uma coisa normal, nem todos têm. Mas tem quem tem. E quem tinha, tinha o nome de mágico, vidente, feiticeiro e etc. Desse mundo, então, começou a surgir toda uma sabedoria através do espírito do engano. Uma localidade aí para cima, aonde se torna o mundo cósmico, aonde estão estacionados os deuses, aonde está formado Sheol, Hades, e depois o término, que é o inferno, aonde há fogo e enxofre. Destes lugares, eles mandam para a terra espírito de engano. E nesse espírito de engano, eles adentram no mundo comercial, no mundo social, no mundo religioso, e tem uma ação terrível. Absalão, por exemplo, foi tomado de um espírito desse. O espírito pediu uma consulta e os videntes disseram que ele seria rei. E ele então acredita no engano e o espírito direcionou que eles fizessem o quê? Arrancasse do trono do Davi os melhores homens de Davi e decretasse que ele era o rei. Gente, são cada história absurda. Só que era engano. E Salomão, que viveu tudo isso, está escrevendo. Toda a sabedoria vem de Deus. Não vem dos mágicos. Uma outra história é a de Esther. As macumbeiras fizeram um trabalho e disseram para Amã que ele iria reinar. Se bem que ele tinha que fazer um meio de eliminar os hebreus, os judeus cristãos, os judeus convertidos, aliás, que fosse da linha do Deus verdadeiro, que ele entraria no trono. E eles faziam umas pesquisas. E foi dito para Amã que ele seria rei. E no fim, deu tudo errado. Ele fez tudo o que os espíritos mandou. Mas não conseguiu terminar. Por quê? Porque quando entrou o espírito verdadeiro, que era de Assuero
aliás, de Mardoqueu e de Esther, o espírito de Mardoqueu, primo de Esther, e Esther tinha o espírito de Deus, tinha o espírito da sabedoria. Por isso que Salomão está dizendo, toda a sabedoria vem do Senhor, Ele sempre esteve com Ele, Ele existe antes de todos os séculos, o Espírito de Deus ninguém combate, Ele é único. Então quando entra esse Espírito, por intermédio de Esther, o Espírito que não era de Deus, caiu fora. Ele faz uma forca para enforcar Mardoqueu, e depois de Mardoqueu enforcado, iria enforcar todos os hebreus. Isso estava decretado, escrito na pauta do rei. Mas o Espírito Santo, através de Mardoqueu e de Esther, derrubou o império. Então ele fez uma baita de uma forca para matar Amã. Quem foi subido nela e toda a família dele foi o próprio Amã. Então veja como o espírito de engano faz. Um outro fato, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 15, 16, por ali afora. Quando Paulo estava pregando o evangelho, e uma mulher que tinha um espírito de Pitão. Espírito de Pitão significa espírito de inteligência ou espírito de engano. E ela então gritava, ouve este homem, porque este homem é um filho de Deus vivo, escute ele. E Paulo enfadou daquele gritinho dela e disse, cala-te, em nome de Jesus saia dessa mulher. E ela então caiu, foi se batendo e ele libertou ela. Os que sobreviviam com ela fazia maracutaia, essa história de levar trabalho para crescer a firma, para vender mais, isso é tudo uma coisa diabólica. E queridos irmãos e irmãs, então isso foi desbaratado. Minha experiência. Quando aqueles demônios me atacavam, eu caía. Isso foi ficando tão materializado que eles ficaram mansos demais em mim. Eles tinham toda a liderança do meu corpo. E eu não tinha antes corpo para reagir. Eu só era católico. E como católico, eu era um bom religioso. Mas eu não sabia o que era a Eucaristia. Eu comungava. Eu não conhecia o Evangelho. Eu não lia a Bíblia. Eu era um tradicional que fiz a primeira comunhão e passei na missa de mês em mês. Eu era um católico, mas eu falava, eu bebia, eu brigava, eu desejei matar, eu xingava muito, eu mentia muito, eu tapeava. Se eu pudesse passar os outros para trás, não estava nem aí. E lá um certo dia, você já sabe dessa história, mas alguns ainda não. Eu sempre fui muito trabalhador. Mas como eu não alcancei um objetivo que era todo o meu desejo, eu me revoltei. Eu me revoltei e comecei a sentir muito ódio no meu coração. Eu era uma pessoa revoltada, perigosa. E aí então, aconteceu que, um certo dia, nós estávamos trabalhando, e eu tenho um cunhado que tem um irmão que era espírita. Ele tinha um terreiro na casa dele, onde ele invocava o tal do Zé Pilintra. E nós estávamos despendoando milho, na época lá tirava todos os pendões de milho, um dia chuvoso como hoje.
Mas a chuva aumentou e o meu cunhado diz, vamos esperar baixar um pouco mais a chuva, depois a gente volta ao trabalho. E nós entramos tudo num ranchinho, aonde estava, e esse espírito estava junto. E um seguidor dele estava junto também. Ele era uma pessoa negra, chamava Benedito, mas ele era mineiro e gostava de queijo, então ele tinha o apelido de Dito Queijo. Ele ficava louco de chamar ele de Dito Queijo, mas era o apelido dele. E esse Dito Queijo era comparsa desse espírita. Hoje falecido esse Benedito. Ele começou a dizer para esse espírita, você já olhou para os olhos desse menino? Apontando eu. Ele falou, o guia dele é muito forte. Eu ia lá saber o que era guia. Ele foi e me disse, você precisa desenvolver, irmão. Ele fala bem mole. Irmão, você precisa desenvolver. Desenvolver o quê? Eu sempre fui muito incrédulozão, muito de acreditar vendo, se eu não vê, a gente foi criado meio a tranco e barranco. Vamos logo, você não apanha, cachorro sem vergonha, você não vai, papapá, é assim no pau. Então a gente cresceu assim, meio estupidão mesmo, porque foi o tipo de educação que nós tivemos. E aí, e entre irmãos também, é tudo meio no pau, é falado, meio gritado, meio respondendo, um fala uma coisa, outro responde duro. Quem vê nós, estão tudo brigando, italianada estúpida, bruta, povo deseducado. É nada, é a nossa cultura, deixa nós se amamos assim. E eu falei para ele, escuta aqui rapaz, desenvolver o quê? Não irmão, você tem um guia. Que raio de guia rapaz, que guia? Um dia você vai ver. Nisso, foi um troço terrível. E naquele tempo a gente fumava. Esse espírita, ele fumava pra caramba, mas nunca tinha cigarro. Era um serrote. Ô irmão, dá um cigarro aí. E era duro, porque cigarro era caro. E a gente trabalhando ali. Eu falei, não vou dar cigarro para você não, fumar um vício, quem não compra, larga disso. Falou, você vai ver o que vai te acontecer. E olhou para esse dito e disse, o Zé Pilintra está rodeando aqui. Gente, olha cada história. Como eu estou ensinando a vocês sabedoria de Deus versus a sabedoria cósmica, eu estou dando as experiências que eu passei. Os intelectos riem na cara da gente e vai dizer, isso é loucura, isso é sugestionismo, isso é psicológico. Quando ele falou isso, esse tal Dito Queijo tinha um fio, era um negrinho. Esse menino começou a pular, e tinha uma galinha chocando no ninho, assim no cantinho ali do paiolzinho que nós estávamos. Esse neguinho pulou naquela galinha. Ele comeu aquela galinha como aquele japonês come aquele pauzinho. Sem sobrar uma pena, todo mundo regalou os olhos. Não falei, irmão, que o Zé Pilintra está aqui? E eu me dei um susto naquilo, mas não dei muita bola. Aí começaram a lhe dar o menino de Ditinho Galinha. Mas era uma coisa terrível. Bem, mais tarde, a gente foi adquirindo umas propriedades e vem trabalhar para nós um outro senhor de cor que dizia que ele já tinha matado várias pessoas e que ele trabalhava com a coruja. Ele falou, você viu aquele negócio lá no ranchinho? Aquilo é verdade. Eu também trabalho com isso, eu sou macumbeiro. Eu ando por tudo aí para cima está cheio de alma perdida. E você é um vidente.
Ou você tem que desenvolver o que aquele rapaz falou para você lá, é verdade, você tem que desenvolver. Falei, você também vem com esse papo aí de desenvolver? Falou, não, você tem que desenvolver, mas para isso você tem que fazer alguma coisa. Fazer o quê? Fala o seguinte, eu trabalho com a coruja. Você poderia achar um passarinho, trabalhar com um passarinho. Mas que trabalho com passarinho? Que história é essa, rapaz? Falou, não, eu vou te ensinar. Como você tem um guia com você, se você desenvolver, ninguém te vence. Se você for laçar um boi, você laça. Se você montar num boi, você não cai. Se você fizer uma briga, você não apanha. Só que pode dar um probleminha também. Você pode receber uma carga muito forte. E aí pode dar uns problemas de você cair um pouco, se bater, mas isso é só no começo, depois acaba. Mas o que eu tenho que fazer para desenvolver? Tinha o quê? 13 para 14 anos? Um molequinho curioso, esperto, trabalhador. Falou, você, com que passarinho você queria trabalhar? E eu tinha assim um ranço com aqueles anu que ficava voando no meio do dia lá. Eu falei, vou pegar um anu, o que eu faço com o anu? Como é que eu trabalho com o anu? Você mata ele, corta a cabeça dele, joga 3 pinguinhos de sangue no chão e diga que você se consagra ao guia. E não precisa pedir nome, os guias vêm. Só que você fica 8 dias com esse cabeça de anu no bolso. Dentro de 8 dias, resolve o teu problema. Mas vai me acontecer o quê? Ninguém vai te vencer. Gente, umas coisas são complicadas. Isso foi numa segunda-feira, não me recordo bem, mas muito recente, eu fiz isso. Eu matei esse anu, pus no bolso, joguei o sangue que ele falou. Não me aconteceu nada. De repente, chega um outro preto trabalhar para nós. Porque pegava muito camarada. Um trabalhava, ia embora, bebia. Era uma coisa. E esse preto veio com o nome de Tejá. Eu me chamo Tejá. Por que Tejá? Meu nome é Tejá. Porque eu sou macumbeiro. Eu trabalho com os guias. E vou dizer uma coisa, hein? Você vai ser um cara bom para trabalhar para mim. Mas por quê? É porque você tem uma coisa muito forte dentro de você. Falei, já viu você com essas palhaçadas também, rapaz? Falou, não brinca com isso não, você tem uma coisa forte. Eu acho que você já desceu até o fogo. Eu não lembrei na hora. Que desceu o fogo? Ele falou, não, você tem a marca de um ritual. Eu não sabia de nada, tinha uns 14 anos, eu cheguei em casa depois desse papo, falei, mãe, você já falou que eu tenho uma marca de um ritual? A mamãe acreditava muito nessas coisas. O papai não. Papai não acreditava em benzimento e nada, mas a mamãe acreditava em simpatia, em curandeira, em benzedeira, principalmente benzedeira. Leva a benzer. Tinha uma tal de Sinhana lá que ela benzia nós. Tinha uma tal de Castorina que benzia. Tretou, relou, vai benzer na Castorina. E aí, ela falou, pergunta para ele o que é isso então, meu filho. Talvez é uma coisa boa, né? Que eu nem sei. Aí, escuta, Tejá, você disse que eu desci o fogo, o que é isso? Isso é um ritual que se faz para tirar susto e para espantar um mal olhado. Porque você é um menino muito invejado. E a minha irmã Teresa conta que diz que as mulheres nos campos de bola brigavam por causa de mim. Diz que eu era engraçadinho, bonitinho. Estou falando coisa séria. E esse cara falou isso. Então estou tentando mostrar para vocês, gente, como que o outro lado também funciona.
E estou tentando mostrar para vocês como temos que estudar a Bíblia para a gente se livrar de tudo isto. E esse Tejá disse: alguém fez um ritual com pólvora e você pulou dentro. Aí eu falei: mãe, o cara lá falou, o Tejá falou que fizeram um ritual com pólvora e que eu pulei dentro. Ah, Joãozinho, não, aquilo lá é um benzimento que eu aprendi a fazer com a dona Sinhana. E a mamãe fazia isso mesmo. Ela pegava, fazia um círculozinho assim de pólvora e mandava deixar todo nós. E dizia assim: hora que eu chegar o fogo na pólvora, vocês pulam dentro. Porque diz que era uma simpatia para tirar lombriga, para espantar mal-olhado e tirar susto. Nossa, quantas vezes eu me recordo que fazia isso com a mamãe lá em casa. Aí ela falou: aquilo lá, aquele negócio que a mãe faz da porva, aquilo não é nada não, é só para tirar lombriga, tirar susto. Mas daí ele quis saber: você falou com a tua mãe? Falei, ela falou que fez isso. Ah, então você tem guia mesmo. Você tem que desenvolver. Nesse inteirinho eu fui estudar, ainda fui morar na casa do meu padrinho Zé lá em Andirá. Cheguei lá e eu fui atacado por mais 2 pessoas de cor. Me ameaçaram de morte. E aí eu não pude estudar, me revoltei com a vida e cresci com esse negócio dentro de mim. E lá um certo dia, eu sofri uma represália do pai, porque eu queria demais estudar e ele deixou estudar. Mas como eu não estudei, ele simplesmente disse que eu tinha saído porque eu não queria trabalhar e que eu tinha que pagar o que ele tinha comprado para o estudo, sábado de meio-dia para tarde. Então, quando todo mundo vinha embora, eu ficava lá trabalhando para pagar a dívida que ele fez. Isso me deu um ódio muito grande, muito mal. E num dia desse, foi quando eu olhei para o céu e jurei: eu vou ficar um homem, quando eu ficar um homem, eu vou matar aqueles meninos que não deixaram eu estudar. E quando eu disse isso, eu recebi no meu corpo um arrepio, que subiu e desceu em mim, e eu mudei de vida. E eu senti 2 personalidades. E lá um certo dia confirmou o que aquele macumbeiro disse: que se eu matasse o Anu, se eu jogasse aquele sangue do Anu no chão, ninguém podia comigo. Então ninguém conseguia me vencer no trabalho. Fosse quebrar milho, arrancar feijão, dobrar milho, carpir, abanar, não tinha quem vencia. E eu não tinha canseira. Eu levantava 4h30, ia lá, trabalhava, dava show naqueles irmãos todos meus. E um dia, chega um outro camarada, porque era muito, tinha de 10, 15, 20 peão nas vendas lá bebendo. E a gente catava para ir carpir, enfim. E um desse veio, e os camaradas que nós já tínhamos, já sabia que ninguém ganhava de mim, na enxada. E ele me desafiou, e eu acabei ganhando dele, esse cara me amaldiçoou. Você vai ser um maldito. E esse cara sumiu. Eu nem sei se esse cara podia ser gente, porque não tinha como esse homem desaparecer daquele jeito. Nunca mais na vida foi visto esse homem. E era um preto. E ele disse: a partir de hoje você será um amaldiçoado. Eu cheguei em casa, tomei banho, dei janta para os peão, era 10, 15 peão. Era eu que cuidava da peãozada. Levava a pinga deles, o papai sempre tinha lá de 50 litros de pinga. Tínhamos a venda, então tirava a pinga, dava para os peão, levava aquelas marmitas com 5, 6 marmitas e ia distribuindo, cada um o seu. E que deu do fulano? Ele não veio, ele nunca mais veio. Sumiu.
A hora que eu tratei todos os bêbados, que eu fui jantar, o prato explodiu da minha mão. Eu desmaiei, fui acordar um dia, 2 depois, internado. E desses 14 para 15 anos foi até os 25. E os guias diziam, as vozes me diziam, que eu estava consagrado a eles por um ritual. Então eles me levavam nesses lugares, aonde eles me mostravam de tudo que se tinham. Como eles faziam, como eles agiam. E eu tive essas experiências horrendas, de quebrar tudo dentro de casa, de dirigir sem saber onde eu estava dirigindo, de desmaiar cedo e acordar às vezes de tarde, ou às vezes 2 dias, às vezes 1 dia. E os guias vinham diversificados. Às vezes descia um trem em mim lá, que eu ficava duro. Podia pegar um trator, amarrar, que rebentava, mas não amolecia. Outra vez acontecia de eu ficar mudo, só babava. Eu não vejo isso, eu sentia isso no mundo do além. E outra vez eu ficava violento, também eu não via isso. Quem dizia isso era a família. Então foi uma coisa muito desagradável, muito desagradável. E aí começou as orações. Novena, simpatia. Quanta simpatia, meu Deus, a mamãe fazia. Andar atrás da casa, socar pilão, bater com os pés para cima na porta, cortar na cinza, fazer chá de guanchumba, jogar camisa no formigueiro, enterrar não sei o que lá na encruzilhada, que daí os guias levavam embora. Essa luta foi até os 18 anos. 4 anos de sofrimento. E tratamento em hospitais, em psicólogo. O papai se cansou um dia e conversando com um primo dele, gente do Zanetti, o velho Zanetti falou, em Curitiba tem médico muito bom, Camelote. Vamos levar esse menino lá. Eu, papai e esse Antônio Zanetti fomos para Curitiba. Chegamos naquele hospital, eu era rapazinho, tadinho, eu tenho um dozinho de mim quando lembro nisso. Os caras me tirou a roupa, me deixou nuzinho numa cama, eu quase morri de vergonha. Eles acham que puseram uns 300 fios no meu corpo. No dedão do pé, em cada dedo de mão, aqui no peito, nas costas, e mandava eu respirar. Gente, ia sair num jornalzão, numa máquina, saía um jornal quase de 2 metros. E aí aquele médico pegou, sentou e foi falando para o papai. Isso é aqui, isso daqui, isso aqui, esse problema é esse, problema é esse. Depois que ele mostrou tudo, ele falou, pode se vestir. Eu vesti minha roupa. Ele falou, faz favor um pouco. E tirou o papai fora do quarto, empurrou a porta, mas como eu saí da cama para pegar minha roupa, eles ficaram conversando no corredor. E eu escutei quando o médico falou, olha, seu Camelote, eu não quis falar perto do teu menino. Esse menino tem 15 dias de vida. Ele tem uma lesão na cabeça aí gravíssima. Então esses desmaios dele é porque as veias encontram uma com a outra. É como 2 fios encontravam, vai explodir a lâmpada. E ele vai morrer assim. Possa que ele viva mais de 15 dias e possa que ele morra com 15 dias. Então, qual é o segredo para tentar não deixar esse menino ficar nervoso? Se ele falar que quer água, dá água. Se ele falar que quer ir não sei aonde, vai não sei aonde. Se ele falar que quer namorar, vai namorar.
Mas tem um outro lado aqui que eu vou te mostrar. Ele tem muito testosterone. Esse menino precisa transar. Eu ia lá saber o que era transar. Daí eu escutei que o pai falou para ele, mas não tem outro jeito? Aí ele falou para o pai, teria que masturbar. O pai também não sabia o que era isso. Daí ele falou o nome direito para o pai. Os dois voltou no quarto de novo. Daí o médico falou, e daí, João, tudo bem? Tudo bem. Você masturba? Eu falei, o que é isso? Aí ele falou o nome certo. Eu falei, não faça isso, não é pecado. Eu nem sabia o que era, mas já falei que era pecado. Diga, é Deus, pode dizer. Tá bom. Mas então tá bom. Aí os dois saíram, eu não escutei mais. Esse médico falou para o pai que ele tinha que fazer eu transar, porque daí eu descarregaria as energias, etc. E o pai, que dizia que se um filho fosse na zona, ele mandava embora de casa. Aí ele inventou tudo para me jogar nesses lugares, mas Deus me preservou. Veio uma menina lá só de lingerie, amor, fizeram uma maracutaia para me levar lá na casa da mulherada. Mas deram o nome Casa da Prima. E eu achei que os caras iam ir na prima deles. E chegou lá, vamos descer, vamos tomar um cafezinho aí nas primas. Falei, não, vou ficar por aqui mesmo. Mas lutaram e eu não desci. Aí a prima foi onde eu estava. Só de lingerie. Me deu um susto quando eu vi aquilo. Vai, viste roupa, você está pelada na rua. Não, amor, deixa eu te dar um beijo. Eu dei um chute e jogar ela de costa. Essa menina virou capeta. E falou tanta besteira. E fizeram outra tentativa, não deu. Aí o pai chegou e me disse, Giovanni, você gosta daquela negrinha que você namora? Gosto, pai. Então toma aqui 80 reais, vai comprar aliança, você vai casar em dezembro para você sarar. Olha que situação. Pai, mas assim? Assim. Tá, compra lá. Se o dinheiro não der, marca o resto, vai lá na relojoaria, lá onde a gente conhece. Se não der, você depois... Mas não vai comprar coisa muito cara também, não. Compra lá qualquer coisinha aí para dizer que é casado e beleza. A coisa era meio seca, não tinha muita nhenhenhé. E eu obedeci. Montei num cavalão que ela, achei lá em Santo Antônio. Claramente não, um chapéu com uma bota. Eu quero uma aliança aí. A mulher pegou uma coisinha verde, mas gente, eu vivo essa cena. Olha como é que eu era bobinho, gente. Pegou aquele negócio, falou, vê qual que o senhor quer. Eu falei, eu quero essa e essa. Eu já namorava com a baixinha, eu sei que a aliança dela vinha até aqui. Eu falei, eu quero essa, meu amigo, isso daí não é par. Gente, eu não sabia o que era par. Eu falei, mas eu quero essa. Mas moço, não é par. Dá uma olhada, essa aqui é larga, essa aqui é estreita, mas eu quero essa. Mas então você vai levar essa, só que não é par. Eu não entendo. O que é par? Não é a mesma. Ó. Essa aqui é larga, essa aqui é estreita. Eu disse, mas é essa que eu quero. E ela trouxe, e foi o que tinha. Então a aliança da baixinha era largona e a minha era estreitinha. Quando fizemos 25 anos, aí eu igualei a dela com a minha. E ali a gente casou. 2 dias depois de casado, o trem me pegou dentro de casa. Eu não sei como aquela mulherzinha não morreu, tadinha. Oi, arrebentando tudo, meia-noite. Ah, minha esposa sofreu, gente. Que situação, meu pai do céu. Mas ela sempre disse que eu nunca agredi ela. E se alguém chegasse, diziam que eu arrebentava tudo. Isso foi até os 25 anos. Eu caía na roça, eu caía em campo de bola, eu caía dirigindo. É uma coisa de morte.
Mas um dia ela fez um voto. Que se Nossa Senhora me curasse, nós ia na Aparecida do Norte e acendia uma vela do tamanho meu. 2 dias depois desse voto, eu fui chamada para fazer a renovação carismática. E foi lá, dia 10, 11, 12 de outubro de 80. Às 11 horas da manhã. Esse camelote nasceu de novo. Pela honra e glória de Deus, eu tive a graça de ser liberto desse tipo de espírito. Mas esse cara me perturbou, hein? Mas me perturbou. Só que quando eu recebi aquelas notícias, antes, eu era dominado e tinha medo. Depois, eu tinha coragem. Quando vinha aquela sensação, eu já gritava, eu te renuncio, Satanás. Mas foi luta. Aí tive que renunciar ao cigarro, tive que renunciar à pinguinha que eu bebia, tinha que renunciar aos jogos, porque do mesmo jeito que o demônio dizia para mim, o Espírito Santo também ia me dizendo. E o Espírito Santo chegou a me dizer que eu ia arrastar muitas pessoas, que eu ia ser uma voz nesse deserto, que eu ia ser um condutor soberano da nação. Então hoje, eu tenho essas experiências e posso dizer a vocês, gente, as forças inimigas, ela adentra em qualquer situação e forma uma ação. Por isso nós temos que ter uma grande sabedoria para a gente eliminar tudo aquilo que é desconhecimento. Eu alcancei uma graça de compreender que Jesus não está ao meu lado, mas que Ele está dentro de mim. E tenho a graça de compreender que eu passei a ser um templo dEle. E todos nós somos um templo de Deus. E nesse templo de Deus, Ele não divide com ninguém. Por isso Ele diz seriamente que Ele não tem nada com o demônio. Mas se eu queira ser um seguidor dEle, eu preciso renunciar a mim mesmo e tomar a minha cruz e seguir. Porque quem quiser ganhar a vida vai perder, mas quem perder por amor a Ele, esse vai se salvar. Então agora comece a analisar a minha história e comece a ver as suas histórias. Comece a ver por que certa situação entra na vossa casa. Comece a analisar o que você assiste na televisão. Quantas pessoas eu atendo que, a hora que ora, adquiriu um espírito que veio através daquela novela. Adquiriu um espírito através daquele filme. Adquiriu um espírito através daquela pornografia. Olha como funciona. Se uma pessoa tem coragem de filmar o genital e expor, ela não está sendo um templo de Deus. Ele não está sendo um templo de Deus. Porque quando o pecado entrou no corpo de Adão e Eva, eles tiveram que cobrir o genital com folhas de palmeira. Mas eles fizeram aquela veste. Aquela veste era humana. E aquela veste não cobria a nudez. Vai vendo como funciona. Então eles eram parceiro da morte, como você e eu sou. Você é parceiro da morte. Quer você queira ou não, um dia você tem que se entregar a ela. E a morte entrou por causa do pecado. Então Deus tinha que fazer alguma coisa. O que ele precisava fazer?
entrar com recurso. Se o homem aceitasse ser salvo, ele teria que passar por esse mandamento ou por esta lei. Mas ele não é obrigado a aceitar isto. Ele tem toda a liberdade de ter Deus como Senhor da vida, Jesus como meu Salvador, como ele pode ter todo o direito de dizer, não, eu me salvo, eu não dependo de Deus, eu até gosto de Deus, mas do meu jeito. Vou na missa quando dá, não respeito a lei dele, é domingo eu vou trabalhar porque não preciso respeitar essa lei. Eu vou fumar, vou beber, ninguém manda em mim. Quero lá saber se Deus diz que vício é pecado, não estou nem aí, eu compro com meu dinheiro. Tem toda essa liberdade. Não, eu vou transar porque quem manda em mim sou eu. Então esse descumpre a lei. Mas aquele que quer seguir Deus, teria então essa regra. Existe uma lei. A lei da gravidade. Há uma lei da gravidade para esse papel. Eu posso soltar ele daqui lá embaixo que ele fica sendo o mesmo. Mas não é a mesma coisa com esse copo. A lei da gravidade é tanto pelo copo como pelo papel. Mas esse não vai acontecer nada, e esse vai virar em caco. Ele desfigura, ele acaba com a característica de copo. Se eu desobedeço a lei de Deus e perco a sabedoria com que nós estamos estudando, eu me descaracterizo diante de Deus. E uma força inimiga me caracteriza. E a força inimiga não tira a tua característica de homem, de mulher, de jovem, de criança, não. Mas ele coloca uma situação aterradora, incompreensível. Isto que você não compreende e começa a dizer, mas o que está acontecendo? Está no mundo da inteligência. A tua inteligência quer saber, mas a tua inteligência é muito pequena para entender. Então você tem que ter o quê? A sabedoria do Espírito, para que o Espírito te manifesta o que isso é e o que isso está fazendo. E isto você vai conseguir como? Diminuindo o teu potencial racional, se misturando com a sabedoria de Deus, lendo a palavra de Deus, fazendo meditação, jejum, oração, e mudando totalmente o ritmo de vida, como eu vivi até hoje. Ponto. De hoje em diante eu vou tomar uma nova resolução. Foi a minha história. Minha vida teve uma volta de 100 graus. Eu mudei de vida. Só que eu paguei o preço muito caro para mudar de vida. Muito caro. Por exemplo, hoje, 4 horas da manhã, eu já estava em oração. Se eu não levanto de madrugada para orar, estudar a Bíblia, pedir para Deus o que eu falo para vocês, o que eu vou falar? Então, dá trabalho, gostoso estar lá, chuvinha, de costa na cama. Mas eu estava ali, com a Bíblia na mão, estudando, orando. E a Bíblia diz que quem procura, acha. Então, para mudar de vida, tem que fazer esses ritos todos, né? E aí, então, na medida que você vai fazendo isso, você vai percebendo o que entra na tua casa. Se você olhar, por exemplo, eu sei que eu já estourei horário, mas eu quero ver se eu cumpro para nós ver se conseguimos a caminhada. Pega, por exemplo, o livro de Levítico, para vocês verem uma coisa. Claro que é só uma pincelada que não vai dar para explicar jamais. Mas no livro de Levítico, no capítulo, deixa eu achar aqui porque tem tantos. No livro de Levítico, acho que no capítulo
Deixa eu ver se eu encontro aqui. Sacrifício, Levítico 6, 11, mais impuro, prescrição, pecado nenhum. Capítulo, começa ali pelo capítulo, começa pelo capítulo 10 sobre o pecado de Nadab e Abiú, que eram os aliados dos filhos de Davi. Prescrições diversas, os animais impuros, capítulo 11, e começa a dizer dessa impureza que está no pecado humano, já ali no capítulo 12. No capítulo 12, ensina assim, Levítico 12. O Senhor disse a Moisés, diga aos israelitas o seguinte, quando uma mulher der à luz a um menino, será impura durante 7 dias, como nos dias de sua menstruação. No 8º dia, far-se-á a circuncisão do menino. Ela ficará ainda 33 dias no sangue de sua purificação. Não tocará coisa alguma santa e não irá ao santuário até que se acabe os dias de sua purificação. Se ela der à luz a uma menina, será impura durante 2 semanas, como nos dias de sua menstruação, e ficará 66 dias no sangue da purificação. O que a Bíblia está nos ensinando? O perigo do sangue. E normalmente, por que veio a menstruação na mulher? Por causa do pecado. Como Adão se misturou ao pecado, ele fez um só sangue, porque ele comeu a fruta proibida. E esse relacionamento tem mistura de sangue. O sangue de Eva foi contaminado. E o sangue de Adão foi contaminado. Dessa contaminação nasce 2 filhos. Nasce Abel e Caim. Abel, um menino de Deus. Caim, um demônio. E saiu do mesmo ventre. Mas quem chegou primeiro no útero? Caim. Ele é o mais velho. Ele nasceu primeiro. E ele trouxe para o planeta Terra a maldição. João, você está fazendo umas pregações aí que está duro de compreender. E que culpa tinha esse moleque? Nenhum. Mas os dias passaram e ele se tornou um homem. E como homem foi decretado a lei. É o caso das famílias. E a lei exigiu que se sacrificasse, porque Deus, para tampar a nudez dos primeiros pais, ele fez um sacrifício. Por quê? Porque o sangue do casal estava comprometido com o demônio. Então, o demônio exigiu isso. O demônio é maldito, ele é enganador, ele não cumpre. Ele foi e falou para Deus, eu perderia a força nesses teus filhos, mas alguém tem que morrer por isso. Alguém tem que morrer. Porque o Senhor não falou? Você não falou que se eles pecassem morreria? Você quer defender eles agora? Mas eu sou a morte. E a minha morte está dentro deles. Você está vendo que eles estão com a minha parte aí? E Deus então foi e disse, não, eu pago o preço. Mandou que trouxesse um cordeiro. O diabo muito besta. Se ele pede o corpo de Adão ou de Eva, eles eram obrigados a sacrificar. Como no passar do tempo ele exigiu isso. E Deus deu. Deus pagou o preço, dando o seu único filho para pagar a conta que o povo fez. É muito linda essa história. O
Quem conhece biblicamente, gente, muda de vida, não quer mais saber de outras coisas. Então o Senhor mata o cordeiro, pega o sangue, toma, demônio. Mas ele não podia pegar o sangue do cordeiro, porque aquele cordeiro era uma vida, só foi morto por exigência dele. Então ele foge da presença de Deus e foge da presença dos primeiros pais. E Deus então foi e diz: eu te cubro com o sangue do cordeiro. Pegou a pele dos cordeiros, tapou Eva e tapou Adão. Então eles foram cobertos pelo quê? Repitam. Em todo o Antigo Testamento, as expiações para alimentar pecado era sangue de cordeiro, era sangue de cabra, era sangue de touro. Mas sempre Deus foi fiel até com o demônio. Porque o cordeiro representa paz, Cristo. Mas o bode representa o demônio. Então você vê os instintos como se diferem. E é impressionante, gente, que essas coisas... vocês continuam lendo isso lá em casa, meu tempo já estourou, mas deixa eu ver se eu acho aqui como que Deus foi fiel até com ele, através do sacrifício. Deus criou todas essas ordenações e deu para eles. Deixa eu ver se está aqui em Êxodo. Em Êxodo acho que está. Vou ver se eu acho uma passagenzinha que se fala um pouquinho sobre esse aspecto. Eu não me lembro bem direito aqui se está em Deuteronômio. Ou está em Levítico, mas com certeza eu já pego aqui. Vamos ver se o texto vai dizer. Mas deixa eu ver aqui. Fala que ao sacrificar o cordeiro, e quando não era expiado, tinha que sacrificar um bode. E esse bode, eles tinham que colocar, está difícil de achar aqui agora, mas se funcionava assim: sacrifica o cordeiro para expiar o pecado. Mas o pecado era tanto que a expiação, o cordeiro não resolveu para expiar o pecado, então o pecado era escarlate. Era um pecado de sangue. Então, como isso era um pecado de sangue, tinha que ser entregue a Azazel. Azazel é um demônio. Então eles colocavam a mão na nuca do bode e levavam lá no mato, num lugar muito distante, e lá eles soltavam o bode para ir servir. Eu acho que está por aqui. Vamos ver se é isso aqui. Levítico 10 diz assim. Vamos ver já ali para o versículo 12. Levítico 10, 12. Moisés disse a Arão e a Eleazar e a Itamar e os 2 filhos sobreviventes de Arão: tomai a obração que resta do sacrifício pelo fogo, no assunto que eu estou dizendo, ao Senhor, e comei-a sem fermento junto do altar, porque esta é uma coisa santíssima. Versículo 13, Levítico 10, 13. Vós comereis em um lugar santo, porquanto essa parte do sacrifício feito pelo fogo ao Senhor é a tua e de teus filhos, como me foi prescrito. Comereis também em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, o peito que foi agitado e a coxa que foi separada. Isto é o que vos toca, a ti e a teus filhos, como parte do sacrifício pacífico dos israelitas. Além das gorduras, deverão ser queimada
e trarão a coxa e o peito separado para agitá-lo adiante do Senhor. Assim deve ser para ti e teus filhos em virtude de uma lei perpétua, assim como prescreveu o Senhor. Moisés informou acerca do bode imolado pelo pecado, mas eis que ele tinha sido já queimado. Irou-se então contra Eliezer e Itamar e os últimos filhos de Arão, porque disse ele: não comeste no lugar santo sacrifício pelo pecado, pois essa é uma coisa santíssima ao Senhor. O que está lhes dizendo? Quando fazia então este sacrifício, essa expiação, era uma coisa tão pura e tão santa que não podia fazer fora do tempo, fora do lugar prescrito pela lei. E este sacrifício sempre tinha que ter um bode. Esse bode é o bode expiatório. O bode expiatório ficava num lugar reservado. Quando então feito os sacrifícios, e o sacrifício fosse aceito por Deus, o pecado estaria eliminado. Esse ritual era feito de várias fórmulas. Uma delas era queimando a carne. A outra era a flor de farinha. E uma outra era o incenso. Mas tinha uma terceira opção. O urim e o tumim. Eram duas pedrinhas que se trazia no efode. Efode era uma veste que o padre tinha por baixo da túnica, o sacerdote. Então o que era feito? Se de forma alguma fosse respondido, apelava pelo urim e o tumim. Se a pedrinha saísse azul, azul condiz com o céu. Deus ouviu, está perdoado. Saiu a pedrinha marrom, marrom combina com a terra, a pessoa não está perdoada. Se não me falha, em 20 de Samuel, 2 Samuel 20, se não me falha, fala nesses assuntos. Então o que ocorria? Quando nada disso se resolvia, então as pessoas desobedeciam e faziam o quê? Aquilo que a gente já sofreu na equipe. A uma altura eu dizia, quando você não tem muita certeza, faz um sorteio. Sim ou não. E as pessoas faziam sorteio. Saía não, eles desobedeciam, ia fazer o que Deus falou não. Como eu vi a desobediência da equipe, eu parei de falar isso. E parei de dizer, não faça mais sorteio. Porque você vai fazer sorteio, vai sair não, vai te dar muito problema. A minha ex-nora, quando foi para mudar para cá, foi feito sorteio, saiu não é para vir, não é para mudar. Ela disse, sogro, eu não acredito nisso, eu vou mudar. Olha no que deu. E qualquer outra história, não é? Então, queridos irmãos e irmãs, eles desobedeceram. E o que eles fizeram? Se Deus não tinha ouvido, como vocês viram na leitura, era então para ele chamar as autoridades a esse respeito, pôr a mão na cabeça do bode, levar lá na montanha e soltar, oferecendo a Azazel. E aquela pessoa que não foi justificada pelos ritos prescritos pela lei, era apedrejado e morto. E que Azazel levasse embora. E o Azazel então pega essas almas, que é demônios, e leva no mundo cósmico. E lá do mundo cósmico, o que ele faz? Ele utiliza do espírito de quem morreu e tranca e pega a sombra daquele espírito e traz para a terra. E aí então o lugar fica assombrado. Sombração. O lugar é assombrado. Tem sombração. Sombração é a sombra de uma ação. Se você está num sol, você tem a tua sombra. Por que tem uma sombra? Porque tem uma ação. Esta ação é o corpo. A sombra é porque sai do corpo.
O que sai do corpo? A alma, o espírito. Se é o Espírito de Deus, vai num lugar. Se não é, vai para o outro. Se vai no céu, é intercessor, invisível. Você tem que crer pela fé. Se vai para Azazel, é ação visível. A ação visível é porque os demônios se transformam em anjo de luz, como diz 2 Coríntios 11, e as pessoas pensam que é um morto que ressuscitou. Ou seja, que está aparecendo. A sogra está voltando. E deixa eu explicar uma coisa muito clara para vocês. Nunca se apega com o que os mortos deixaram. Tipo assim. Esse relógio era do meu finado pai, é uma relíquia e eu não vou. Porque esse carro foi meu pai que deixou, não vendo, não dou. Essa casa aqui foi aonde eu comecei tudo na minha vida, eu não vendo, não dou, não empresto. Isso chama-se idolatria. Idolatria. Nada eu posso me apegar. Eu já cansei de orar em propriedade que o diabo escreve na sombra da ação do ex-dono. Gente, eu não paro mais de falar porque é um assunto muito vasto. Eu rezo muito em fazenda. Eu fui numa determinada fazenda. Eu andei 100 quilômetros na divisa da fazenda. Fomos de caminhonete para rezar nos cantos da fazenda. Mas tinha um da família que duvidava e ria na minha cara. E ele então, isso foi aqui perto de Ponta Porã. Ele ria na minha cara. O mais velho era uma fé viva. O do meio não acreditava, mas não abusava. Mas o caçulinha, até eu acho que o Tinho estava comigo nesse dia, Tinzão. Ele ria. Isso aí não existe. Existe. Quando chegou no canto de uma fazenda, o Espírito Santo me interceptou. Eu disse: aqui uma pessoa caiu morta, infartada, por uma briga de divisa de terra. Gente, eu nunca entrei naquele lugar. Quando eu falei isso, o mais velho ajoelhou e começou a passar mal. Ficou igual a menina ontem que passou mal. E começou a querer se bater. E aí se apavoraram tudo, porque apavora. E eu falei para o mais pequenininho: você está vendo o que está acontecendo? Ele começou a chorar. É o meu pai, é meu pai, é meu pai. Por quê? Porque foi aqui que meu pai morreu. O diabo matou ele infartado, porque o vizinho entrou meio metro na fazenda dele. E ele ficou tão revoltado, porque isso já vinha de longo tempo de briga por divisa. E ele deu um infarto, na hora ele morreu. Mas esse menino me deu um trabalho depois. Porque o que acontece? O velho morreu levando a terra com ele. Briga de herança. Gente, não brigue por herança, porque você não tem um fim feliz. Não tem um fim feliz. Amados, quando o meu sogro morreu, a primeira coisa que eu já falei: olha, o que for cabível a mim aí, passa para quem quiser. Eu não quero um centavo, eu não trabalhei um minuto para ganhar o que vocês têm aí. Me deserda que eu não quero herança. Eu quero aquilo que vem do meu suor e do meu Senhor. Mas parece que já está dando uns piripaque lá.
briga de herança. Diga para o irmão, você está escutando? Não morra com mágoa por herança que você não entra. E Deus me dá a revelação desse velho virando piroleta aí para uma altura. E para transferir agora esse camarada para onde ele tem que ir, porque quem ficou tem vida. E ele está em outra dimensão, só que não tem mais corpo. A graça de Deus me dá esse poder, gente. Foi quase 1 hora de luta. Até que descobri o diabo que tinha matado ele. O mesmo demônio que ofereceu para Jesus o mundo, se ele ajoelhasse diante dele. Olha cada coisa estúpida que vocês estão escutando. Mas quando eu decretei, Satanás, você ofereceu o mundo para Jesus, e você ofereceu riqueza para esse povo, e agora você está judiando. Solte a alma desse jovem e leve para os lugares que é vosso a alma do pai dele, e deixe essa família em paz, em nome de Jesus. Foi como dar um tiro numa pombinha, os 3 amontoaram. Mas em nome de Jesus todos se levantaram. Pensa, meu Deus, que alegria, meu Pai do céu, que alegria que virou aquela família. Aí rodamos todo, mas era coisa muito pesada, coisa pesadíssima. Trabalho feito, ódio de irmão, ameaça de morte. E vai rodando, chegou numa altura, o Espírito me interceptou. Aqui morreu muita gente, não é? Não, aqui não sabemos, nós compramos. Não, aqui morreu gente. E eles me diziam assim, seu João, desde que nós instalamos esse pivô, isso aqui não funciona. Ele não joga água, irrigação, né? É 15 minutos, estoura motor, estoura cano. Falei, é porque aqui tem espírito de morto. Mataram gente inocente aqui dentro. E aqui foi morto a mãe de um filho único. E este rapaz deixou uma maldição aqui. Não, isso eu não sei. Não sabe? Aconteceu. Quando chegamos na sede, eles tinham um peão que fazia 40 anos que morava na fazenda. O peão ajudou a abrir a fazenda quando era mato. Ô Ditão, você sabe de alguma coisa se morreu alguém ali no pivô? Tem 4 famílias mortas enterradas ali, porque no tempo de grilar terra eu quase pifei ali também. Eles grilavam, matavam e enterravam ali bem perto do pivô. E aquele lugar é assombrado. Eu não vou lá de noite nem que você me dá 1 milhão. Foi confirmado. Olha, gente, se for falar, 50 anos eu faço essas loucuras. Então, entenda. Se um irmão odeia o outro irmão por causa de herança, essa propriedade fica à mercê de demônios. Porque o ódio seca o osso. A planta vem, a planta produz. Se a planta vir bem, a família tem problema. Se a planta for mal, se a família vai bem, a planta tem problema. Você nunca vai colher o que você gostaria de colher. E se colher uma boa colheita, você tem prejuízo na venda, no peso, sempre o inimigo. É só vocês entenderem, é só ler Juízes capítulo 6. Porque os filisteus viviam em guerra, em briga, tudo que eles plantavam era levado embora. Só foram se acertar quando Deus enviou Gedeão e mandou destruir aquela bagaça que estava na propriedade. Então, são experiências muito sérias. Os demônios pegam os aliados e mandam de volta para a terra. E aí, então, sempre um da família é o que vai dar maior problema no mundo. Todo mundo concorda de vender ou de dividir, mas um da família vai dizer, eu não concordo. Que é a parte melhor e não assina e vira um inferno. Nessa pessoa está aquele varão
do Hades até a terra. E como livrar isto? Jejum e oração. Porém, tem um outro detalhe que são minhas experiências. Sempre um da família vai ficar do lado de quem é o que está com o problema. Ou é mãe, ou é irmão, ou é o cunhado. Um vai ficar do lado dele. Pai, um aceita, outro não aceita, outro desaceita, outro não aceita. E as pessoas acabam morrendo, gente, com esse problema sério. Um dia chegaram a Jesus e disse: Senhor, faça com que meu irmão reparta a herança comigo. Ele olhou e disse: quem vos disse que eu fui constituído para dividir bens de terra? Não. E contou aquela parábola. Havia um homem muito rico, que tinha uma colheita muito grande, e que sentou e disse: que vou fazer? Ah, já sei, vou fazer um pavilhão, armazenar toda a minha colheita, e vou dizer: vou descansar. Hipócrita, naquela mesma noite Deus te chama à vida. Então, gente, esses assuntos é vasto. E para encerrar, eu digo a vocês, todo mundo sofre um pouquinho disso nas famílias. Esse desacerto, às vezes, vem de avô que morreu, de avó que morreu, de tio que morreu, de irmão que morreu. Vem, com certeza. Como eliminar tudo isso? Queimar incenso dentro da casa. Jogar água benta, óleo bento. Eliminar certos tipos de programa. Se uma pessoa fica meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas em frente do computador, vendo pornografia, vendo filme, vendo brigas políticas, o que vai ficar dentro dessa casa? Você não entende que a Bíblia diz que a palavra tem poder? Se o marido e mulher briga, discute, um xinga o outro, dá palavrão dentro de casa. Palavrão é a oração do diabo. O que a Bíblia ensina? Nenhuma palavra má saia de vossa boca. Ficamos de pé. E peço a vocês, ore muito. Não sei se valeu a explicação. Se valeu, então procure praticar. Sabedoria de Deus, diga. Isso é tão sério que a gente assusta. Mas não se assuste, não. Tenha susto de morrer nessa situação. Minha sobrinha. Dava 11h30, meia-noite, virava piroleta. O sobrinho me chamou. Quando eu taquei a mão na cabeça dela, eu não me lembro. Foi um dos servos que estava comigo. Gente, eu não tenho cabeça para lembrar. E quando eu estava orando, ele estava intercedendo, esse servo falou assim: João, tem alguma coisa na aliança dela. Quando ele falou isso, ela arrancou a aliança e sentou no chão. E quando terminou a oração, eu falei: onde você comprou essa aliança? Ela disse: essa aliança era da minha mãe. Ela morreu e eu peguei para mim. Eu já atendi 4 casos assim. Nessa família que eu estou falando para vocês que deu esse problema, quando eu cheguei em casa, a mulher do mais velho não parava nem na sala e nem na cozinha. A bicha estava agitada. O almoço está pronto, vocês estão demorando muito, etc. Eu disse: não, calma, a gente ainda vai fazer uma oração para o almoço. Não, mas já está tarde, estou até agora rezando, ainda vai rezar. Aí o marido deu uma bronca, falou: seu João, foi o seguinte, já faz uma oração para ela também. Quando eu pus a mão na cabeça da mulher, me veio um raio de uma aliança. Senhor Jesus, toque profundamente nesta aliança, todo problema que deu relação à aliança.
ou melhor, numa aliança, numa corrente de ouro. Essa aliança foi um outro caso. Toque, o que aconteceu com essa corrente de ouro, se foi roubada, Senhor, tudo relacionado a uma corrente de ouro. E a mulher foi tremendo, foi tremendo, foi tremendo, foi tremendo. Quando terminou a oração, eles faziam assim: Seu João, o que é essa corrente de ouro? Eu falei: me veio a imagem de uma corrente de ouro, aparentemente muito valiosa. O mais novinho falou: então foi ela que roubou. Ai, sabia! E essa mulher caiu numa lágrima só. Perdão, porque quando o sogro foi para a roça, ele deixou a corrente aqui, eu escondi, porque eu sempre cobicei essa corrente. A nora escondeu a corrente do velho, e no dia que ela escondeu a corrente, o velho mora na fazenda. Ela falou: agora, beleza, agora é minha mesmo. Então, olha cada problema, né? Então não guarda nada que é dos mortos, não. Como relíquia, não. Isso aqui era do meu pai. Você vende? Vendo? Pode levar. Eu tinha um relojão que era do pai, eu dei não sei para quem aí, foi embora. Tinha umas outras coisas, não quero, negócio de herança é fria. Ganhe com o teu Senhor que dá muito mais certo. A nossa proteção está no nome do Senhor. Senhor, ouça a nossa oração. Senhor, esteja conosco. Irmãos,